Me chamo Walter Alves e nós da Maturi temos uma satisfação muito grande de hoje poder conversar com o Gustavo Fuga, que é um empreendedor social e CEO de escolas de inglês, caracteristicamente de baixo custo. Então, Gustavo, vamos direto para o assunto. Diz para mim como é que você está, como é que você está se sentindo, como é que você está sentindo as coisas em torno de você. Fique à vontade. Boa, legal. Deixa eu dar uma gambiarra aqui. Pera aí. Então já... Pra ver legal? Tá tombando um pouco aqui. Celular. Dá nisso. Pera aí. Sim. Acho que vai... Pronto, fechado. Maravilha. Não vai. Vamos falando aqui mesmo, é melhor. Bom, tô bem, cara. Eu acho que, obviamente, né, por várias questões, né, um momento muito difícil, né, socialmente e muitas calamidades aí acontecendo, não só na saúde, mas também na nossa política, enfim. Mas cara, eu te confesso que pessoalmente está sendo muito legal para mim, assim, esse momento. Eu sempre tive muita agitação, né? Sempre estava muito com muitas pessoas e tinha muito pouco tempo para mim mesmo. Então acabou que teve aí um descanso forçado, não um descanso, né? Porque acaba trabalhando mais, mas acabou uma solitude, assim, digamos assim, sabe? Uma coisa de poder aproveitar mais, estar sozinho e entrar em contato mais com uma intimidade, assim, essa coisa de ficar completamente sozinho está sendo incrível para mim. Então, era sempre uma dificuldade que eu tinha, agora eu tive que aprender. Então, é claro que, né, tem vários desafios, né, saudade de estar junto, né, mas foi forçado aí, não tive muito como escolher, mas não posso reclamar, não. Legal. Gustavo, conta um pouquinho dessa sua história, da sua história pessoal, profissional, como é que é? Você vem de onde? De onde você surgiu? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, apesar desse sotaque meio jornal nacional aqui, meio William Bonner. Eu nasci no Rio, nasci num bairro chamado Santa Cruz, cara, que é a última estação do trem da cidade do Rio de Janeiro. E nasci lá com muito orgulho, enfim, passei grande parte da minha infância ali, e aí eu mudei pro Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E aí foi um choque enorme, cultural, enfim, várias realidades completamente diferentes. E aí acabei me mudando para o interior de São Paulo e depois vim parar aqui em São Paulo para estudar, para fazer faculdade. E aí foi quando, enfim, aumentou um pouco essa experiência, se conhecer um pouquinho do Brasil, que é tão grande e é tão legal. Então, vim de lá e eu acho que eu sou uma grande mistura de todas essas regiões ali, né? Tem um lado meu em cada um, mas já estou em São Paulo já há quase 10 anos e gosto muito da cidade. Apesar de ser carioca e a gente nem sempre gostar de assumir isso, eu amo São Paulo e amo o Rio também. Mas se bem que você andou bastante já, né? Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, isso traz uma visão mais diversa de várias, né, várias faces da população brasileira. Sem Diz dúvida. para mim, como é que você, o que aconteceu para surgir a Fortune? Como é que Então, Walter, na verdade, essa história ela aconteceu. Vou repetir um pouquinho, que eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo, eles estão falando, Walter. tá? Eu não sei Deixa eu por ver se eu quê, consigo. mas vou repetir aqui a pergunta. É, Perguntou um pouco de como surgiu a história, né, da escola que eu acabei criando. E essa história ela começou há quase 10 anos também, logo que eu entrei na faculdade. Essa coisa de. Eu sempre tive uma influência muito forte dos meus pais no quesito educação, muito positiva, né? De olhar para a educação como algo super relevante. Então, isso sempre foi um tema lá em casa e a desigualdade também sempre foi uma coisa que me afetava muito, que me chocava muito. E era algo que eu era muito inquieto, assim, desde muito novinho, nem entendia exatamente por que tanta desigualdade existia no mundo, mas isso sempre me incomodou. E aí eu Sei. resolvi estudar economia.
E aí, quando eu vim para São Paulo, entrei na faculdade, comecei a estudar na USP, e logo que eu comecei as aulas, quase todos os conteúdos, os livros, tudo era em inglês, e eu não falava inglês. Então foi um desafio grande, pessoal, que me fez me ligar e falar, puxa, assim como eu, tem muita gente que nasceu na periferia, e não só na periferia, né, em todas as classes, que não falam inglês. No Brasil é menos de 5% das pessoas que falam inglês. Então, cara, é muito pouco. Um país que tem mais de 8 mil escolas de inglês, as pessoas não estão aprendendo. Então tem Sim. alguma coisa errada aí. E aí foi que eu resolvi, poxa, eu acho que eu consigo criar algo para resolver esse problema, sobretudo para os mais pobres. E aí acabou que mesclou com uma experiência que eu tive na faculdade, né, de hospedar vários estrangeiros em casa. A USP tem muito gringo ali, e eu morava ali numa república, e nessa república eu botava alguns gringos para ficar lá, e eu acabei convivendo com muito estrangeiro, mesmo morando aqui em São Paulo, no Butantã. E aí Uhum, aprendi a uhum. falar inglês, e dessa ideia eu falei, puxa, vamos criar uma escola que só traz gringo, e que dá aulas nas periferias, com o menor preço que existe no mundo. E foi o que a gente fez, e em 2012, 2011 começou essa história, e hoje já são, enfim, 3 escolas, mais de 15 mil alunos já passaram, já trouxemos mais de 500 estrangeiros, enfim, aí a história E, é longa. e qual é que é o preço mais barato do mundo para uma escola de inglês? Cara, hoje, para uma escola presencial, né, a gente está todo mundo online, né, hoje, mas a Ah, gente acredita muito na essência do presencial, dessa troca, é, principalmente com o estrangeiro. Então, o que a gente queria fazer era o seguinte, pô, a gente sabe que o melhor jeito de aprender uma língua é fazendo intercâmbio, é indo lá. uhum, Só que, putz, nem todo mundo tem o dinheiro e nem tempo e etc. claro. Sobretudo na periferia, óbvio. Então a gente falou, pô, vamos trazer os gringos então para a periferia. E aí a Uhum. gente montou uma agência de intercâmbio para trazer esses gringos para dar aula na própria nossa escola. E aí uma lista de espera enorme de estrangeiros querendo vir morar aqui no Brasil para dar aula nas nossas escolas. E a equação precisava fechar, porque não adianta ter um produto muito bom, mas, cara, não ser acessível. E a nossa regra foi, o curso nunca vai ser mais caro do que 10% de um salário mínimo. Então, a gente, na época lá era algo em torno de R$ 70, hoje tem planos até de menos de R$ 99 por mês, Tá. já com material didático incluso e aulas presenciais, né? Então acaba que é um valor realmente, numa cidade como São Paulo, que se cobra aí R$ 400, R$ 500 por mês, é bem mais acessível. Ou seja, você conseguiu elaborar e equacionar uma questão que é a acessibilidade e sustentabilidade de uma organização, de uma empresa. É, E isso é ser um empreendedor social? Ou, na sua opinião, o que é ser um empreendedor social? boa. Cara, para mim, isso é um dos aspectos de ser empreendedor social, é você conseguir resolver um problema através ali do mecanismo de mercado. Então, é vender um produto ou um serviço, mas o produto e o serviço que você está vendendo, ele ajuda a mudar a vida das pessoas, né? Então, no nosso caso, é exatamente isso. Então, para ser um empreendedor social, não necessariamente você precisa ter uma empresa gigantesca ou super grande, como muitas pessoas pensam. Se for grande, melhor, né? Mas o principal objetivo de um empreendedor social é resolver um problema social ou ambiental também, tá? É, e, e eu acho que tem várias formas de fazer isso, né? Você pode ter uma empresa, você pode ser um empreendedor sozinho, você pode ter um time muito grande, enfim, não importa. Não tem tipo jurídico, não é ir lá, abrir um CNPJ, sou empreendedor social. Não. É conviver muito com o problema, entender muito bem do problema que você está tentando resolver e tentar resolver ele de várias formas, até eventualmente se acertar alguma. Então, requer muito erro, né? O erro faz muita parte desse processo todo de descoberta de soluções. Porque vamos lá, o mundo está cheio de problema. Sim. A lista é grande. Então, vários desses problemas, talvez quase todos, já existem há séculos, há décadas, com certeza. O problema de Então, desigualdade social no Brasil, ele não nasceu nos últimos não, 20 anos, né? não, é coisa longa. É bem 1500, né?
O da educação também, o da saúde, Sim, enfim. sim. Tudo são problemas longos que muita gente tem tentado resolver de diversas formas. Então, acho que o papel todo dessa geração nova de empreendedores, dos empreendedores sociais, eles é justamente, cara, vamos tentar de uma outra forma. O mundo agora tem ferramentas que não tinha antes. Tudo bem que ninguém conseguiu lá no passado, mas a gente precisa tentar. O Então, acho que contexto é o outro, né? papel, exatamente, o papel das pessoas que são os contemporâneos aqui, né, o nosso papel é tentar. A gente não pode se abater e achar que porque ninguém nunca conseguiu resolver que a gente não vai também. Não, por que não? Vamos tentar. Exatamente. Nos preparando para essa conversa aqui, o Morris, o CEO da Maturi, enviou para mim uma imagem sua na sexta-feira conversando com Mohamed Yunus, que hoje, Pois dia é, 28, faz 80 anos, cara. Como é que, 80 aninhos do professor Yunus. pois é, como é que é você? Que relação é essa? Fala um pouco de uma pessoa, de uma figura que a cada dia torna-se mais mítica, né? Dentro desse universo e da possibilidade, porque assim, o que ele realizou e o que ele continua a realizar é uma coisa fantástica, estrondosa. Com certeza, com certeza. Cara, o Yunus, ele acho que ele dispensa aí apresentações, né? Ele ganhou o Nobel da Paz em 2006 com essa proposta de criar um banco de microcrédito, né? De conseguir emprestar dinheiro ali para os mais pobres. E foi super inovador. Só que, além disso, ele criou um conceito todo novo, que é o conceito dos negócios sociais. Que é isso, cara? Imagina se a gente combina a forma como as empresas trabalham, com meta, resultado, foco, né? Uma visão muito de empresa. Só que ao invés de ir atrás do lucro, como todas as empresas, se a gente fosse atrás de um problema social, pegasse um problema social e falasse, vamos resolver? Vamos juntar as maiores cabeças, contratar as melhores pessoas, vamos remunerar todo mundo muito bem para tentar resolver um problema? E ele tem essa sacada e, enfim, faz diversos trabalhos, faz diversos cases ali muito grandes, muito importantes, e ele acaba ganhando o Nobel da Paz e aí esse conceito se espalha e ele acaba criando, e a minha irmã também teve um papel importante nisso, na vinda de uma organização da Yunus para o Brasil, da Yunus Negócios Sociais, e acabou que eles criaram um fundo alguns tempos depois, e a For You Too foi uma das empresas investidas. Hoje ela é uma das nossas investidoras, então é um grupo ainda muito pequeno no Brasil e no mundo, acho que são menos de 30 empresas que foram investidas pelo fundo do Mohamed Yunus. Então eu tenho o privilégio de já há quase 3 anos ter ele como meu sócio, digamos assim. Que maravilha. E aí já tive a oportunidade de encontrá-lo já 3 vezes, e a última vez ele me convidou, o time dele me convidou para palestrar, para representar o Brasil no evento dele lá na Alemanha. Ele faz um evento anual, cada ano em um lugar, esse ano foi na Alemanha, e aí eu tive a oportunidade de estar lá, enfim, palestrando no evento dele, enfim, foi uma experiência incrível. E agora, na sexta-feira, a gente estava tendo uma call dos empreendedores da rede da Yunus, e ele estava lá inspirando a gente e falando palavras muito, muito profundas. Então, é uma honra, né? Não tem como falar, ele é uma grande referência, e hoje 80 aninhos. E com uma vitalidade, com uma potência, assim, de deixar qualquer moleque de 20 e poucos, assim, no chinelo, com uma gana de mudança, assim, é impressionante. Gustavo, é inevitável que eu entre agora, e para nós da Maturi isso é uma questão extremamente importante, que é a questão da relação de idade, do mais velho com o mais novo, né, e fundamentalmente do preconceito etário. Mas eu acho que o preconceito etário a gente pode explorar um pouco mais. Como é que é isso? Como é que é relacionar com uma pessoa de 80 anos e uma pessoa como você? Você está com quanto? 27, 28? Quantos anos 27. você tem? 27. Como é que é isso? Você acha que dá jogo mesmo? Ou tem que forçar muito para ter uma boa relação? Ou você acha que acertando alguma coisa dá para tranquilidade, dá para levar bem essa relação que é fundamental, né, cara? Porque estamos... ou seja, quem não envelhece morre, tá certo? Então vamos envelhecer, né? Vamos envelhecer com qualidade, vamos envelhecer bem, vamos envelhecer com esse novo conceito.
que me chama a atenção essa coisa de você dizer, cara, o cara tem 80 e está com uma vitalidade de muito jovem de 20, quer dizer, ou seja, 80 não tem importância nenhuma, né? É mais ou menos isso que você está dizendo para mim. Um pouco Com disso. certeza. Fala um pouco disso. Eu acho, cara, eu tenho vários exemplos pessoais e de outras relações, né, que eu conheço de como isso pode dar jogo, porque quando a gente fala em diversidade e da importância da diversidade, e é um assunto tão, felizmente, né, um assunto tão constante, cada vez aumentando mais, e tem que aumentar ainda muito mais, mas ele precisa, de fato, deixar só de ser um assunto, de ser uma pauta, né, da matéria ou da propaganda, né, ele precisa Sim. virar ação. Ação. E nessa de virar ação, ele é complexo. Não dá para a gente falar que é fácil em qualquer estilo de diversidade, porque é justamente essa complexidade que traz todo o lado positivo da diversidade. Essa diferença, essas ideias novas, a inovação, a ousadia que vem desses encontros, né? Então, cara, eu sou um grande fã desse tipo de relacionamento mais diverso possível e tenho exemplos muito felizes, assim, não só na minha família, como no trabalho e em várias experiências que eu tenho. Dá muito jogo, assim, e muitas vezes é de onde eu mais tiro energia, é de onde eu mais tiro ânimo. Muitas vezes não é nem com a juventude, apesar de amar falar com jovens e tal, é uma coisa que sempre me deixa muito curioso e para mim é fundamental, é vital, assim, faz parte também do meu processo de aprendizado e como ser humano mesmo, de trocar. Acho que isso sem dúvida nenhuma, acho que quem pensa o contrário nunca teve vivências assim, ou Sim. ainda não se deixou, né? E uma pergunta que o Morris colocou aqui, inclusive, tem Mature trabalhando na For You Too? Tem sim. Tem? Tem sim, a gente gostaria que fosse ainda mais, porque são, assim, responsabilidade, né? Então, tem sim muita gente jovem, mas tem pessoas hoje já de todas as idades e espero que tenham mais ainda. A gente está com alguns projetos novos aí de expansão da For You Too, e aí eu tenho certeza que isso vai aumentar ainda mais. Assim, para a gente não olhamos para esses aspectos. Hoje, talvez as posições que requerem mais responsabilidade dentro do nosso time são matures que estão tocando. Ah, legal. Agora, um pouco de preconceito etário. Que preconceito etário não é só contra pessoas mais velhas, não. Há preconceito etário também contra pessoas mais jovens. Ou seja, preconceito etário é a possibilidade de você colocar a idade como uma forma estigmatizada, seja mais velho, seja mais novo. Evidentemente, o preconceito etário com os mais velhos é muitíssimo maior do que com os mais novos, frente à cultura que a gente tem. Você sentiu preconceito etário nessa trilha sua de criação de uma empresa? Que, poxa, você está com 27 anos, você criou a sua empresa, tem quanto? Foi com 19. 19, com quer dizer, 18 anos. Era uma criança praticamente, tá certo? Não, moleque, não tinha, Pois é. Tinha barba na cara, tinha que deixar o bigodinho crescer, tinha que tentar me vestir bonitinho, mas nem roupa decente eu tinha, aprender as palavras, os jargões, assim, acho que tudo isso fez parte, mas eu acho que querendo ou não, assim, claro, tem desafios, mas não são comparáveis a outros desafios que passam a nossa população negra, que passa a população LGBT, que passa, enfim, os idosos mesmo nesse processo. Então, querendo ou não posso negar que tive muitos privilégios, apesar de vários desafios, mas, enfim, tive muito mais privilégios, sobretudo o privilégio de ter pais incríveis que sempre investiram na educação de várias formas e sempre trouxeram isso. O ponto do respeito, o ponto da adaptação, da maleabilidade, né? Acho que isso vem muito da coisa do carioca, né? De se adaptar e tal. Acho que isso eu nos meus 10 anos de Rio de Janeiro, eu aprendi um pouco a fazer. Então, mas claramente tem, né? Assim, você tem que ir para a sala dos adultos, né? A sala dos grandes, né? Não dá para ficar ali no play. Você tem que ir para a sala discutir assuntos importantes e tal, desde muito novo. E a primeira entrevista de emprego que eu participei, eu estava entrevistando. E eu nunca tinha trabalhado em outro lugar, e eu já abri a empresa com 18 anos, sem dinheiro nenhum, nada de grana, zero experiência. Então, claramente,
é muito desafiador, né? Sempre trabalhei com pessoas mais velhas do que eu e para mim sempre foi uma honra enorme ter essas pessoas no barco, assim. Então, claro, teve algumas dificuldades, algumas pessoas que não dão muita atenção, né? Que você fala, as pessoas te interrompem, mas não posso trazer isso como um ponto muito relevante no meu caso específico, comparado com coisas que eu já vi, enfim, que ainda, E, infelizmente, ainda fazem parte de uma realidade que não faz o menor sentido. e nesse caso de interrupção aí, a gente pode consultar as mulheres, que elas têm saídas ótimas, Exato. né? Porque são as Não, mais aí interrompidas, né? São as mais interrompidas em todo e qualquer lugar que a gente vai, a gente vê uma coisa incrível, como elas nas falas são interrompidas, né? São sem sombra de desrespeitadas, dúvidas. cortadas, né? Me, São cortadas. me lembro algumas vezes, quando minha irmã, eu tinha a minha irmã e uma outra sócia no início, depois elas acabaram saindo, fazendo outros projetos super incríveis. E, cara, a gente ia em reunião, eu me lembro disso. As duas 1000 vezes mais preparadas do que eu, elas falando e as pessoas, investidores e tal, olhando para mim, enquanto elas falavam. Então, assim, puta, cara, é realmente lamentável a gente ainda ter que viver num mundo que esse tipo de coisa ainda é tão importante de ser debatido, e ainda é, porque ainda faz Claro. parte da realidade, né? Então, Exatamente, triste. exatamente. Mas eu acho que trabalhar com a diversidade, trabalhar com essa cabeça, né? Quando a gente vira a cabeça para um determinado lado, vira as nossas antenas e começa a se preocupar com preconceito etário, com preconceito de orientação sexual, né? Com gênero, a gente começa a perceber que tudo ali no mundo está junto e os desrespeitadores comumente desrespeitam a todos, né? Não, eles não escolhem isso, não, né? Eles são, né? E por isso que eu acho que torna-se tão importante esse trabalho nosso, inclusive. Agora, Sim. você acha que todo mundo pode ser empreendedor, ou, Gustavo? Você acha que basta ser humano para ser empreendedor? Como é que é isso? Eu acho que todo mundo pode, mas não tenho a menor dúvida de que, se você quiser, dá para se desenvolver e conseguir essas habilidades e virar empreendedor. Não tenho dúvida. A questão toda que se põe hoje em dia é: todo mundo tem que ser empreendedor e mais ainda, vamos dar um passo atrás. O que é empreender? Né? É um conceito que ele parece óbvio, mas não é. Porque muita gente ainda acha que é ter empresa. Ainda acha que é ter um CNPJ lá aberto, mas hoje em dia não é mais. Hoje empreender é atitude. Hoje você pode estar trabalhando numa multinacional e ser um empreendedor. A gente chama de intraempreendedor. Você pode ter uma barraquinha de cachorro-quente, você pode ser uma dona de casa, baita empreendedora. Né? Eu costumo falar que as minhas maiores referências empreendedoras na família são as mulheres da minha família. Minha avó que fazia cocada para vender, botava para os filhos para vender na rua, enfim, quantas vezes enfim, todas. Podia dar aqui centenas de exemplos e nenhuma delas tinha um CNPJ, tinha empresa e nenhuma delas estava na capa de revista. E são os grandes empreendedores e são quem move, no geral, a economia brasileira e o Brasil como um todo. Então, acho que empreender é muito uma questão de atitude e mentalidade, assim, de como é que você se coloca em relação ao mundo. Para mim, empreender você tem um problema, um desafio, e você monta uma estratégia, bota a mão na massa e vai lá e resolve. Para mim é isso. Claro que às vezes o problema que você quer resolver é muito grande, e aí você precisa abrir uma empresa. Maravilha, vai lá, abre e está empreendendo também. Mas para mim é muito mais sobre uma atitude. Às vezes uma empresa grande precisa de empreendedores dentro para ajudar ela a se transformar. Né? Tá. E empreendedores são pessoas que pegam esses projetos e resolvem. Então, nesse sentido, sem dúvida nenhuma, acho que o brasileiro, no geral, ele já nasce muito empreendedor, aprendendo a lidar com as dificuldades. Então, a gente tem isso no nosso sangue, na minha visão. Agora, daí até abrir uma empresa, tem várias questões aí que precisam ser trabalhadas, principalmente se você quiser que ela dê. É muito difícil, a chance de dar errado é Opa. muito maior do que de dar certo. Mas o que eu costumo falar é que a gente faz mais pelo processo do que pelo resultado, porque o processo de aprendizado é muito rico, né? Quando você formaliza e vai lá e abre sua empresa, por pequeno que seja, é um caminho de aprendizado muito bacana e muito, muito importante. Então, eu acho que todo mundo consegue ser empreendedor, sim, mas tem um glamour também de achar que o empreendedor é algo místico, né? É algo do glamour, é algo do palco, né? Aquela coisa
do prêmio, do jornal. Isso é uma grande baboseira que a mídia muitas vezes, infelizmente, influencia na criação desses arquétipos, estereótipos de grandeza, de genialidade. Cara, empreender é ter um time incrível, é saber se ingerir pessoas, mas ter pessoas incríveis do teu lado. Não é sobre ser gênio ou ser, né, como muitas vezes a nossa sociedade tão individualista, né, e tão valoriza tanto essa coisa do individual. As grandes empresas, para mim, são feitas por excelentes times e de ponta a ponta e uma cultura muito forte. E isso muitas vezes não passa pela figura só do empreendedor, né, do cara que tem aquela ideia genial, o louco. Isso aí são vários estereótipos que a gente acaba criando, mas que no fundo, na minha visão, não tem lastro na realidade, não. É gente normal, com um propósito muito claro, muito forte, uma resiliência muito grande para tomar um monte de porrada, levantar no outro dia e tem a habilidade de juntar gente boa. Convencer gente boa a se somar no barco e partir para a batalha. Acho que nesse sentido, grandes mulheres, grandes donas de casa, pessoas que têm uma família incrível, que se orgulham, cara, é um baita empreendedorismo. Você junta um monte de pessoa para um objetivo em comum, que é melhorar a família. Cara, isso é empreendedorismo na veia, entendeu? E é difícil pra caramba. Há margem para erros no empreendedorismo? Como é que é isso? Porque às vezes me parece que são pessoas tão perfeitas que não erram. Né? Olha, cara, eu vou te falar que isso é até um assunto importante e pouco falado. O número tem vários estudos que mostram a prevalência de doenças psicológicas e de distúrbios e de remédios tarja preta na população empreendedora é muito maior do que na população não empreendedora. Então, a medicalização, né, a banalização do remédio e tudo mais é uma temática muito importante no cenário empreendedor, muito por isso. Porque você, quando se coloca nessa posição, é quase como uma posição de que você não pode errar, você tem que ser perfeito, é o exemplo, é a matriz do certo ou errado para todo mundo que está te seguindo. Isso é um peso psicológico para um ser humano muito grande. E trava. Porque se você tem que ser perfeito, você joga no seguro, né? Você vai fazer aquilo, o arrozinho com feijão. Mas os grandes pratos não vêm no arroz com feijão só. Vem quando alguém olha para o arroz e feijão e fala, opa, peraí, se eu botasse isso aqui, requer uma ousadia. E essa ousadia requer o erro, porque vai errar 1000 vezes até acertar esse prato. Mas quando sair, vai ser aquele prato. E é isso que o nosso mundo precisa. A gente não precisa mais de gente repetindo as fórmulas. O mundo não precisa mais de escolinha de inglês. Já tem um monte. Se é para montar uma escola de inglês, monta uma completamente diferente. Sim. Que foi o que a gente fez. Sim. E isso em qualquer área. Então, o errar, ele não é só uma consequência, assim, ele é uma necessidade. Quanto antes você errar, melhor. Quando eu mentoro empreendedores que estão começando, o objetivo principal ali do primeiro ano, segundo ano, é errar o máximo possível e errar feio, mas corrigir rápido. Né? Eu acho que isso é uma coisa que, infelizmente, a cultura brasileira não nos favorece tanto. Assim, a gente tem muito medo do erro, da perfeição. Isso vem do nosso sistema educacional, vem das nossas matrizes, enfim, religiosas e tudo mais, a coisa da culpa, do erro, né? E isso é uma coisa muito maléfica quando você está num mundo como esse, que tudo muda o tempo todo e você precisa mudar também. Então, cara, você vai mudar um pouco, você vai errar aqui, você vai falar uma besteira. E só erra quem se expõe. Então, muitas vezes, é mais fácil você não fazer nada, ficar quietinho lá, mas é isso, cara, você não está empreendendo, você não está ajudando o mundo a ser um lugar melhor, sabe? Então, o que você está fazendo aqui? E assim, nós vamos ter agora, na semana seguinte, entre os dias 6 e 9, o Maturifest, que é um festival de empreendedorismo, ou seja, nós vamos ter um monte de palestra, um monte de gente falando sobre essa questão. E você me parece que quando começa a dizer sobre esse erro, por exemplo, da forma com que você aborda o erro, que é uma excelente forma, na minha opinião, né? Quer dizer, você está dizendo o seguinte, é errar e aprender com esse erro, porque... Ou seja, na realidade, o mais importante torna-se o aprendizado e a reformulação de uma nova tentativa a partir do que aprendeu, né? O que mais que você... Porque, então, eu considero que esse é uma coisa importante, né? E tem muita gente boa falando nisso, né? Tem uma autora norte-americana, a Brené Brown, que fala sobre erro, que fala sobre o fracasso. Incrível. Que é fantástico.
né? Quer Fantástico. dizer, é uma bobagem esse temor ao fracasso, né? Como se fracasso fosse, né, uma coisa muito negativa, como você mesmo colocou. Quais outras, assim, umas dicas que você dá, por exemplo? Tem essa, assim, cara, não tenha medo de errar, erre bastante. Outras que você Legal. poderia dizer assim, e tenta pensar um pouco nesse nosso público, que é um público mais velho, é um público 50 mais. O que você traria Boa. para nós? Cara, isso aqui, acho que isso é todas as gerações, tá? Mas é uma questão envolvendo a... Como é que eu posso expressar isso melhor? Mas eu acho que o ponto da aversão ao erro, ele está conectado com outro ponto também muito fundamental e muito... Deixa eu achar a palavra certa aqui para trazer. Eu acho que está relacionado à autoestima, tá? A questão da arrogância, né? De às vezes você cair num extremo, né? Ou você é uma pessoa extremamente humilde e que, puxa, não acha que nada que faz tá bom e acha que, putz, não tá tão legal. Ou você cai no outro extremo e é uma pessoa que acha que tudo que você faz está certo, né? E você nunca está errado. E você não pode estar errado. Você é o sabichão e sabe de tudo. Esses dois extremos, eles são muito perigosos, extremamente perigosos. E aí eu percebo alguns padrões geracionais, muitas vezes, claro que tem exceções, né? Aqui estamos falando de estereótipos, mas da minha geração, cara, o número de pessoas que tá com baixa autoestima ou que acha que é ruim tudo porque tá exposto às celebridades, às subcelebridades, a todo mundo com a vida perfeita da mídia social, né? A iluminação perfeita versus a tua vida real. A vida real não tem holofote, não tem iPhone, não tem nada disso. É vida real. E você se olha no espelho, vê a vida real e você olha a outra foto da outra pessoa e quer comparar. E aí, obviamente, você acaba se sentindo mal. Isso eu vejo muito forte, assim, principalmente nessa geração mais nova, de baixa autoestima, cara. Gente incrível, gente com potencial absurdo, mas que não dá vazão, não quer mostrar, tem medo de mostrar o que faz, né? Tem medo de ser cara de pau. Então, acho que isso é um problema gravíssimo. E o outro extremo é aquele, né? Pô, eu acho que já sei de tudo. Então, pô, a minha posição, o fato de eu ter essa idade, de eu ter já sido diretor de uma grande empresa nos anos 90 e tudo mais, isso me coloca em um lugar já tenho crédito suficiente, porque já fiz de tudo. E, de fato, você fez incrível, em épocas muito mais complicadas, num momento muito mais difícil de Brasil e de tecnologia. Só que passado, né? Mas né? Mudou. Então, essa humildade é um ponto fundamental. É humildade sem ser pedante. Isso é difícil pra caramba de desenvolver, mas eu acho que é quase como uma balança, assim. Se você consegue, é aquela história. Isso eu estimulo muito no meu time. Cara, eu valorizo quando alguém chega e fala: nossa, cara, eu errei. Porque num ambiente corporativo isso é a coisa mais difícil de acontecer. É sempre o outro, é o mercado, é o Covid, é o governo, é sempre o outro, nunca é você. Então, lá a gente até valoriza a pessoa pegar, a gente brinca que é criar um filho que não é teu, assim. Mesmo que não seja tua responsabilidade 100%, cara, defende pro teu time, gente. E nossa, porque cria um exercício de leveza para esse tipo de coisa, que é a forma como tem que ser. Senão, de novo, a gente cria uma sociedade, a gente cria um time de fracos, a gente cria um time de pessoas que não erram. E aí não inovam, e aí, enfim, a roda não gira, né? E assim, é justamente isso, né? Quer dizer, sempre o outro é que está errado, o outro que é culpado, né? E isso tira, eu acho que isso tira a nossa responsabilidade de ter que trazer soluções, de ter que trazer novas questões e novas formas de abordagem, né? Eu assisti um vídeo seu, eu dei um Google, assisti um vídeo seu que você fala de um erro que vocês cometeram, que eu achei fantástico. O erro que vocês cometeram quando vocês, na maior boa vontade, colocaram uma cobrança através de e-mails, né? Só que o pessoal não estava, só que os alunos não abriam os e-mails, portanto eles não tinham acesso ao boleto,
portanto, eles não pagaram e vocês se viram num grande problema. Pô, estamos sem dinheiro, e aí? Né? Eu achei fantástico, cara. Achei que, olha, e isso é que é assumir de fato, falar, pô, pisamos na bola. Né? Não pisamos na diferente. bola, né, cara? É isso, né? Todo mundo falando de transformação digital, nós, os jovens, pô, a gente tem que transformar tudo. E aí na nossa cabeça era isso, vamos botar tecnologia em tudo. Papel é uma coisa do passado. A gente vai ser uma escola sem papel. Era esse o nosso propósito. E aí o papel importante é o boleto, né? Você tem que imprimir o boleto e as pessoas, grande parte, ainda tem lá no criado mudo, a pilha de boleto, né? Pô, eu não tenho, mas grande parte da população ainda tem isso. E a gente tomou como base a nossa experiência, o nosso cenário, ou seja, não teve empatia e implementamos uma coisa que a gente falou, esse é o futuro. E o nosso público merece ter coisas do futuro. E é verdade, ou seja, uma baita de uma boa vontade, né? Sim. Faz sentido. Cedo demais. Então a gente acabou errando no contrário, né? De inovar cedo demais. Isso também é timing. Tem várias inovações aqui, empresas que fazem o que grandes empresas fazem hoje, mas começaram muito cedo. Também não funciona. Então, também, sim, claro. Timing da inovação também é importante e a gente errou. Mas eu poderia listar aqui, Walter, uma série de erros enormes aqui de todas as esferas e eu não tenho o menor problema em assumi-los, porque eu acho que isso faz a gente mais humilde, mais rápido para acertar o outro. E ajuda a desconstruir essa ideia de que o empreendedor é tudo sabichão e que sabe de tudo. Mentira, não sabe de nada e ainda finge que sabe, né, com a pompa e tal. Mas isso é uma coisa do passado, assim, são seres humanos querendo fazer coisas legais. Essa é a forma como eu identifico a mim e o meu time. Cara, são pessoas que podiam estar fazendo qualquer coisa, mas elas escolheram estar fazendo uma coisa legal. Pô, vamos fazer bem feito, vamos embora, vamos melhorar. Cada dia 1% melhor. Esse é o nosso lema. Ô, Gustavo, diz para mim uma coisa assim, o pensamento comum diria o seguinte, pô, se o cara começou a montar no Campo Limpo, escola e tal, e deu certo, por que ele não pula para cá do Rio e vem aqui para os Jardins? Porque se ele fez isso lá, pô, o cara vai arrebentar aqui. Quer dizer, eu acho que um pensamento comum seria isso, né? Sim. O seu pensamento é comum? Não. Mas o nosso pensamento ele tem uma questão que é a seguinte, a gente sabe para quem que a gente desenvolve tudo que a gente desenvolveu. Só que o que está acontecendo já faz alguns anos. O produto, o serviço que a gente oferece, as aulas, elas não são aulas de média qualidade. Elas são aulas premium. Então você ter aula com um estrangeiro, presencial, o material didático não é um livrinho, uma apostilinha, é um aplicativo, com milhares de tipos de exercícios, alta tecnologia, o preço, que é um preço muito baixo. Mas em termos de qualidade, a gente se posiciona muito premium. Então, isso é um desafio. Por quê? Porque tem pessoas que podem pagar R$500 e que estudam na minha escola. Eu acho ótimo. Isso para mim não é um problema. E essa é uma das grandes diferenças de uma ONG, por exemplo. Uma ONG ela tem um número limitado. Ela vai ter ali ela tem um número de vagas, igual uma faculdade pública. Tem um número de vagas. Não dá para... Um negócio como o nosso, um negócio de impacto, um negócio social, ele é um negócio de abundância, ou seja, encheu uma escola, eu abro outra. Porque é o próprio aluno que está financiando essa máquina. Então, não é um problema que tem alguém muito rico estudando comigo. Não é um problema, é um sinal de que o meu curso é premium. E isso para mim é bom. O problema é quando as minhas decisões elas estão sendo voltadas para atingir esse público. Sim. Né? Quando a minha comunicação se torna uma comunicação elitista, quando eu vou em alguns eventos e não vou em outros, quando eu vou só divulgar tudo lá na Vila Madalena, em Pinheiros, mas eu não vou nas escolas da periferia para divulgar. E isso passa a ser um problema. Então, o nosso desafio é for you too. E tem o you ali no meio, que é para você também. Você pode ser quem for. Só que o nosso desafio foi, eu vou desenvolver o serviço, as aulas, para que uma dona de casa, uma faxineira, possa matricular os 2 filhos num curso de inglês. Ela vai pagar e ela vai ver o aprendizado dos filhos dela. Então, esse era o nosso propósito. É para essa pessoa que eu desenvolvo, que a gente
faz um monte de loucura, um monte de maluquice, de inovação e inventa um monte de história para conseguir melhorar essa experiência lá na ponta. Então, mas a gente quer resolver esse problema do Brasil inteiro, né? Então, sem dúvida nenhuma, tem aí, estamos falando quase de 30 milhões de pessoas que querem aprender inglês hoje e não tem dinheiro, Walter, para pagar curso. Então, Sim. cara, nosso papel eu quero montar uma escola para esses 30 milhões de pessoas e ensinar elas. Não só montar uma escola também, ganhar muito dinheiro, como tem vários aí que montaram e ganharam muito dinheiro, cresceram muito, mas no final ainda ninguém fala inglês nesse país, isso é um absurdo. Então, alguém precisa fazer alguma coisa. E, enfim, a gente pode ficar esperando ou a gente pode tentar ser essa mudança, né? E é o que eu e hoje já quase 100 pessoas no nosso time vivem o dia inteiro pensando, cara, como é que a gente vai fazer esse processo de expansão para o Brasil inteiro e depois para o mundo. E felizmente já temos algumas respostas, agora é trabalhar, né? Não, então conta para nós aí, fala um pouquinho para nós do seu futuro. O que você está querendo fazer agora? Como é que é isso? Legal. Para onde você está indo? Cara, super em off, ainda não lançamos oficialmente, mas acho que é legal compartilhar aqui com a galera. Eu entendi que tem muita gente que quer saber mais sobre esse mundo do empreendedorismo social. Tem muita gente que olha e fala, pô, eu quero montar um negócio, eu quero ganhar meu dinheiro, sim, não vejo nada de errado em ganhar dinheiro. Pelo contrário, pô, tenho as minhas ambições, os meus sonhos materiais, tudo bem, mas só isso não me basta. Eu quero ajudar, eu quero fazer o bem, eu quero que o meu trabalho, o meu dia a dia ajude as pessoas. E o empreendedorismo social é exatamente isso. Só que é um assunto muito novo, complexo, com várias questões. Puxa, eu trabalho nisso há 10 anos e, cara, todo dia aprendendo coisas novas e ainda algo com poucos exemplos, poucos cases. Então, o que eu pensei foi, puxa, não só eu vou ajudar as pessoas a aprender inglês, como eu preciso formar mais empreendedores. Hoje, todas as escolas da For You são próprias, as 13. Puxa, eu sou dono do time e os investidores. Cara, no Brasil dá para abrir quase 2.000 escolas da For You. Não quero que eu seja o dono, eu quero que você que está vendo aí e que tem esse propósito bacana de, cara, vamos embora, eu quero ajudar. E ser remunerado por isso também e ganhar. Então, a gente está estamos acabando de criar um modelo de franquia de impacto. Primeira franquia de impacto do Brasil, talvez do mundo, para justamente ajudar pessoas que não precisam ser ultra empreendedores, ter diploma de nada. Cara, pessoas com muita vontade, trabalhadoras, humildes e com garra. É só isso. E aí a gente está estruturando esse modelo para lançar, provavelmente agora em agosto, a gente já deve estar lançando, abrindo a primeira turma de empreendedores sociais da For You para serem nossos sócios nessa empreitada e abrir nas cidades delas, né, nos bairros delas e conseguir ampliar o nosso impacto. Então, isso é uma das coisas que tem mais me deixado motivado aí nos últimos semanas, nos últimos meses. Estamos preparando um negócio bem legal e é isso. Como o próprio professor Yunus fala, a gente precisa de mais empreendedores sociais. Não tem emprego para todo mundo. Agora, problema para a gente resolver tem um monte. Então, sim, nossa ideia é, nem todo mundo vai ter ali 10 anos como agente de erro ou paciência, né? E pessoas estão em momentos diferentes. Quem quiser uma mãozinha, a gente vai estar lá para ajudar essas pessoas a não errar tudo que a gente errou. Errar coisas novas, que é o que a gente sempre estimula. Vamos errar coisa nova. Erro do passado, desde que a gente já errou, a gente já traz esse aprendizado para você. Então, isso tem me motivado bastante aí nos últimos meses. Ou seja, o que vocês estão montando é uma escola para empreendedores sociais que vão poder ter uma franquia da For You, é isso? Exatamente, é isso. exatamente. Então a gente vai fazer um processo seletivo, vamos formar essas pessoas e aqueles mais interessados, mais motivados, com as melhores, enfim, competências ali, a gente vai escolher para abrir as nossas escolas. Então, por enquanto, vocês têm escolas em São Paulo apenas ou onde que vocês estão hoje? A gente está em Minas Gerais também, tem 2 em Minas Gerais e uma em João Pessoa. São unidades que a gente abriu para testar. Em Pedro Leopoldo são cidades bem pequenas. Em Pedro Leopoldo e em Patrocínio, de Minas.
Tá, tá. São cidades ainda bem pequenas que a gente São está todas fazendo próprias pilotos. ainda. São todas próprias Todas ainda. próprias. Tá. Todas próprias. E agora a gente vai começar a abrir as nossas franquias. Sei, no Rio não tem nada ainda, que seria um... Ainda não. Sei. Mas logo, logo, Brasil inteiro. Todos quase municípios cabem uma For You Too. Tem como montar um modelo de negócio bacana, legal, conseguir prover para sua família com a própria escola. Então, gerar recurso, gerar lucro para você, enfim, manter a sua vida num nível bacana e gerar um impacto fortíssimo em empregar pessoas Claro. e fazer a molecada aprender inglês, né? Então, Porque, possível. porque, por incrível que pareça, muitas empresas ainda colocam que querem, né, fazer uma diversificação inclusive de cor e contratar negros, e aí coloca como primeiro ponto saber inglês, quer dizer, não sabe, né, Todas, cara? Walter, Walter. E aí é uma questão, esbarra exatamente nisso, né? A gente fala muito de diversidade, mas no fundo, cara, quem quer aprender inglês ali? Quem quer pagar curso de inglês? E aí o modelo que a gente desenvolveu nós também trabalhamos com empresas. Sim. Então tem empresas que têm esses desafios e várias grandes e médias e até pequenas empresas. Então quem aí trabalha em alguma empresa, ou tem uma empresa, ou trabalha numa empresa e fala, pô, ia ser um benefício legal, a gente vai e entra e dá aula para o seu time, independente da posição. Vocês estão trabalhando em company, então, é isso? Estamos no Incompany, já temos dezenas aí de clientes e está sendo bem interessante esse desafio. Então, se alguém quiser bater um papo sobre isso, levar a For You Too para dentro da tua empresa, manda uma mensagem aqui depois no Instagram que a gente te explica como é que faz. E é bem fácil, é bem legal. Ah, muito legal, muito legal. Então, isso é o que você está imaginando e Covid veio atrapalhar muito, que você falou no começo que, porra, sabe, sob um certo aspecto, foi até legal, que eu pude interiorizar mais, eu pude olhar para mim, eu pude ficar um pouco mais comigo, né? E agora é isso, assim. Porque eu trabalhava até com a perspectiva de que Covid ia acabar logo e tal. Eu já não estou mais com essa cabeça, não. Eu acho que vai acabar logo quando a gente tiver alguma vacina lá na frente. Então, a gente tem que aprender, de fato, a ter essa convivência. Vocês, pelo que você disse, você não está tendo aula presencial. Por enquanto, está tudo... Não. Está tudo, por enquanto, tudo à distância. Tudo no online e funcionando bem e tendo uma experiência super legal, vários alunos preferindo, alguns ainda preferem o presencial. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, assim que a prefeitura, o sindicato permitir, obviamente com todos os critérios de segurança, o aluno vai poder escolher. Alunos que quiserem fazer presencial, até o final do ano podem ir. Quem preferir ficar no online também pode. Acho que essa é a grande vantagem de ser uma empresa com tecnologia, né? Uma empresa moderna, permitir essa escolha. Então, isso vai continuar como uma opção para os nossos alunos. E claro que vários deles querem voltar, mas é óbvio que a gente volta quando tiver com tudo bonitinho, seguro, não tem por que se precipitar aqui nesse momento, não. O mais importante é a saúde de todo mundo, do time dos nossos alunos todos. Sei. Ô, Gustavo, assim, foi uma conversa ótima. Eu fico preocupado com essa 1 hora que o Instagram nos dá. Essa pressão aqui do Instagram. É uma pressão que aí eu acho que às vezes a gente pode deixar de dizer alguma coisa, né? Então, assim, foi uma satisfação imensa, foi um prazer enorme poder conversar com você, ver suas ideias, ver que essa... É muito bom ver jovens como você com essa clareza e com esse frescor de ideias, né? E isso é legal ver num jovem, mas eu tenho certeza que muito maturo e tem também esse tipo de coisa e que precisa de se lançar. Precisa de se lançar, igual você falou, tem um tanto de medo aí que a gente precisa de começar a julgar para o lado, porque... Vou te falar, Walter, quando eu olho o professor Yunus e naquela call que eu fiz com ele sexta, ficou muito claro uma coisa, cara. E aí eu queria que toda a galera que está assistindo percebesse, assim, ter um propósito na vida, gente, muda tudo, muda o jogo. Propósito forte, não estou falando de um sonho, beleza, meta, isso é importante, vocês vão lá e resolvem. Estou falando de um propósito, aquela coisa assim, quando eu vejo o professor Yunus
ele continua com um propósito absurdo de conseguir mudar, de conseguir mexer, de chacoalhar o mundo e de falar coisas diferentes que ninguém está falando. Então, o propósito dele é muito presente nele. E é isso que faz ele viver, é isso que faz ele brilhar. Estava vendo a live do Gilberto Gil, uma live incrível, 78 anos ele fazendo, todo mundo que viu. Tem um propósito ali profundíssimo, uma alegria de viver, porque ele tem um propósito e ele encontrou esse propósito. E não tem idade para encontrar. Eu sei que é muito difícil, às vezes, puxa, não sei o que é, nada me motiva, mas nada faz uma pessoa ser reluzente, assim, brilhar, ter uma áurea boa, bacana, do que ter um propósito e tentar trabalhar para ele. E aí o ponto não é atingir o propósito, gente. Não é sobre conseguir, não é essa coisa que eles chamam, que eu nem sei o que é, esse tal de sucesso. Não é sobre o sucesso, é sobre ter um propósito e estar lá sempre caminhando e reunir gente boa que também tem. Então, eu acho que essa é a grande dica aí para quem talvez ainda não tenha encontrado o seu propósito. Dá uma forçadinha, tenta encontrar, conversa com bastante gente, e que eu acho que é o jeito mais bacana de você se descobrir. E aí você não vive só enquanto você está aqui na Terra, você deixa um legado. E aí você vai lá para algum outro lugar, mas o teu legado fica aqui, o teu propósito fica aqui, com várias outras gerações. Eu acho que isso é o mais importante aí para gente. Cara, eu acho que é isso mesmo, é manter-se aberto, né? Manter aberto para as pessoas todas, independente da idade, né? Eu acho que ainda vai chegar o dia que a idade vai ser muito pouco importante. Eu acho que quem mais vai ganhar somos nós, os maturos, né? Porque a questão do envelhecimento ainda na nossa cultura é uma questão de imenso preconceito. Eu fico impressionado de ver, porque é o seguinte, independente de origem, de orientação sexual, de gênero, todos nós vamos envelhecer. Né? Quer dizer, e que bom que possamos envelhecer, porque estaremos vivos. Cada vez mais, né? E que cada vez mais, né? Então, se a gente estiver mesmo com essa possibilidade, com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, né? Para poder entender como é que as coisas acontecem, eu acho que vai ser ótimo. E que bom que pessoas como você possam nos trazer uma mensagem dessa, que está, né, na idade aí, tem muito tempo pela frente, porque as coisas vão cada vez ficando mais. Então, meu caro, meu amigo, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua fala, obrigado àquelas pessoas que nos acompanharam e com certeza a gente pode se encontrar, ó, de 6 a 9, a gente vai ter pessoas mesma pegada que Gustavo, vamos estar conversando, o Maturifest vai estar acontecendo e nas várias salas que tiver eu espero encontrar um monte de vocês. Gustavo, meu amigo, muitíssimo obrigado, muita paz para você, um bom descanso, tá? Que você tenha muita energia para começar a semana. Muito obrigado. Igualmente, gente, brigadíssimo pelo convite, eu adoro o trabalho que vocês fazem, eu sou um fã de carteirinha já faz muitos anos, o Morris sabe disso, e acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo. Eu agradeço todo mundo aí que viu a live, que vai ver também depois. Deixo só a mensagem de faça alguma coisa. Logo após essa live, toma alguma ação. Nos próximos 5 minutos, nem que seja puxar uma conversa com alguém que você não fala há muito tempo, nem que seja agradecer alguém que te faz muito bem, e às vezes você nunca falou para essa pessoa. Pega esses 5 minutos agora, a gente vai desligar, manda uma mensagenzinha, já começa a semana com aquele astral lá em cima que a gente vai conseguir mudar o mundo só dessa forma. Obrigado, querido. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até logo.